Olá, tudo bem? Nessa aula de hoje vamos falar sobre sistemas de equações lineares. E ainda eu vou ensinar a vocês como modelar um problema de modo passo a passo, tá? Para você aprender de uma vez por todas a como utilizar um sistema de equações lineares para resolver diversos problemas aí em sua disciplina ou no seu dia a dia. Então, bora pro vídeo. Sistemas de equações lineares. Quando falamos sobre sistemas de equações lineares, podemos pensar em equações da reta, que é de grau 1, equações da parábola, que é de grau 2, equações de graus superiores, tá? 3, 4 e assim sucessivamente. Mas para nossos estudos, nos concentraremos em apenas sistemas de equações da reta. Isso mesmo, somente equações da reta. Iremos falar sobre sistemas de equações lineares, porque vamos falar sobre reta, tá? Que recebe esse nominho porque são somente retas analisadas. E retas, elas têm um formato linear, tá? No seu gráfico. Então, por isso, é somente sistemas de equações lineares. Como é que eu descubro que é um sistema de equações lineares? Observe que nas equações envolvidas aqui no meu sistema, todas as incógnitas, nesse caso aqui representada por x1, x2, x3, x4, até xn, todas elas têm grau 1. Não aparece aqui, mas é o grau 1 aqui sobre o x1, x2, x3 e assim sucessivamente. Mas o que é mesmo um sistema de equações lineares? Um sistema de equações lineares é simplesmente um conjunto de equações lineares, geralmente escritos em função de valores incógnitas, que eu vou chamar aqui para o meu problema x1, x2, x3, x4, x5 e assim sucessivamente. Mas às vezes vocês podem encontrar em livros escritas como x, y, z, t, tá? O importante é o que são essas incógnitas. São os valores que eu não conheço, tá? O nome que eu dou para ela, isso aí não importa, tudo bem? E utilizamos esses sistemas de equações lineares para modelar problemas em diversas áreas do conhecimento, tanto nas ciências exatas, aonde eu participo, quanto nas ciências humanas, tá? Então, sistema de equações lineares é utilizada em diversos locais, tudo bem? Ao lado, aqui, tá? Podemos ver um sistema de equações lineares com m equações lineares. Observe que as equações vão estar em linhas, tá? São m equações. Aqui a primeira equação, a segunda equação, e aí você tem a terceira, a quarta, e você terá aqui a m-ésima equação, tudo bem? Então, as equações estão dispostas em linhas. Eu consigo saber quantas equações olhando quantas linhas tem o meu sistema. Também temos nesse sistema as incógnitas, que nesse caso são x1, x2, x3, x4, x5 até xn, representando as colunas, tá? Então, cada coluna aqui representa uma incógnita, com exceção dessa última coluna, tá? Que não tem incógnita associada a ela, e é chamada de termos independentes. Terá um termo independente para cada uma das equações, para cada uma das linhas, tá? E aí, para finalizar, o que tem num sistema de equações lineares são os coeficientes, que são os valores ou as ponderações de cada uma das equações em relação ao sistema, em relação à equação como um todo, tá? Então, o A1 é a ponderação do x1 para essa minha primeira equação, o A21 é a ponderação do x1 para a minha segunda equação e assim sucessivamente. E tem uma coisa importante sobre o coeficiente, é sobre a sua notação. Ele vai vir denotado, tá? Sempre por A e J, onde I representa a posição da linha e o J representa a posição da coluna. Neste caso aqui, o A1 é o termo que está na primeira linha do meu sistema com a primeira coluna do meu sistema, tá? E aí você vai descobrir cada coeficiente olhando esse subíndice aí, tá? O A22 é o termo que acompanha a minha segunda linha e a minha segunda coluna. Nesse caso, está acompanhando o x2, ele é a ponderação do x2 na segunda linha e assim sucessivamente, tá? Algo que devemos destacar é o objetivo de cada sistema, tá? O objetivo, na verdade, de todo sistema de equações lineares, que é encontrar os valores incógnitas, tá?
Então esse é o objetivo, é encontrar aqueles valores desconhecidos. E para facilitar tá, a descobrir esses valores incógnitas, eu fiz aí 3 passos, tá? 3 passos básicos que eu considero mais relevante para modelarmos e depois, posteriormente, descobrir quais são as soluções do nosso sistema de equações lineares. A primeira é, quem são as incógnitas? Você deve saber quem são as suas incógnitas do problema. A segunda coisa é, quais são os termos independentes? É aqueles termos ali que são os B1, B2, B3, B4, B5 até Bm. Você precisa descobrir de alguma forma quais são esses termos independentes, que são chamados também de totais. A terceira é, quem são os coeficientes que compõem a sua equação? Os coeficientes são as ponderações de cada incógnita em cada uma das linhas que eu tenho do meu sistema de equações lineares. Então essas são as 3 principais informações que eu devo descobrir em um sistema de equações lineares. E na aula de hoje você vai aprender a modelar, tá? A modelar um problema por meio de um sistema de equações lineares. Então, nós não vamos responder, nós não vamos resolver um sistema de equações lineares. Eu estou fazendo a primeira parte, que é modelar um problema via sistema de equações lineares. Então, bora lá. O nosso problema de hoje chama-se problema do fazendeiro e diz o seguinte: é um fazendeiro chamado Pedro Ribeiro, no qual ele tem 15 hectares de terreno para plantio, tá? Que ele deseja cultivar milho, soja e deixar uma parte da terra para repouso para plantar posteriormente. A cada hectare de soja que ele for plantar, vai custar a ele R$20 mil de investimento e vai demandar 30 horas de trabalho naquele mês, tá? Cada hectare de milho vai custar a ele R$15 mil de investimento e vai necessitar de 40 horas de trabalho. E a cada hectare não plantada, vai custar a ele R$5 mil em investimento, que ele vai cuidar, vai cultivar, tudo certo ali, tá? Para plantio futuro. E vai demandar a ele 5 horas de trabalho, uma vez que ele pretende aí adubar essa terra e preparar para plantio futuro, como eu disse, tá? Então, o senhor Pedro, ele tem as seguintes disponibilidades. Ele tem um total de R$230 mil para investir, 425 horas de trabalho para executar aí esse serviço e quer saber o quanto de terra pode ser destinada para o plantio de soja, milho e terra sem plantio para otimizar tudo o que ele tem, tanto o quanto de hectare que ele tem, quanto as disponibilidades aí que ele quer gastar em horas e em dinheiro. Então ele quer saber o que ele pode fazer aí e você vai dar essa solução para ele, tá? E aí, como é que eu vou fazer essa solução? Vamos descobrir 4 coisas aqui que é fundamental. A primeira é quem e quais são as incógnitas. A segunda é quais são os termos independentes, os totais que eu falei anteriormente. Quantas são as equações e quem são os coeficientes. Observe que está bem associado lá com aqueles 3 passos que eu coloquei, tá? Aqueles 3 pontos que eu achei relevante divulgar para vocês. E aqui eu dividi em 4 passos, tá? Em 4 passos que vai responder aquelas 3 informações relevantes que eu ditei antigamente, tá? Uma maneira eficiente para responder problemas similares a esse nosso problema do fazendeiro, que são denominados na bibliografia aí como alocação de recursos, é o uso de uma planilha, tá? Onde iremos disponibilizar tanto linhas e colunas, as linhas sendo as equações e as colunas sendo as incógnitas, tá? E aí nós vamos responder, nós vamos preencher essa planilha de modo que vá facilitar a nossa divulgação posterior do sistema de equações lineares associado a esse problema, tá? Começamos por descobrir, então, quantas são as incógnitas que são identificadas fazendo a seguinte pergunta ao nosso problema. O que ele quer descobrir? Então, na hora que você pergunta ao seu problema o que ele quer descobrir, você vai saber quem são as suas incógnitas. E a resposta a essa pergunta é: o quanto de terra pode ser destinada para o plantio de soja, o quanto de terra pode ser destinada para o plantio de milho e o quanto de terra pode ser destinada ao plantio, ou na verdade, né, a adubação, uma terra que não vai ser plantada, vai ser destinada para adubação para
futuros plantios, tá? Então ele quer saber exatamente isso. Então eu vou chamar cada um desses itens de incógnita. Como é que eu vou denotar? Vou colocar x1 sendo o número de hectares de soja que ele pode plantar, x2 o número de hectares de milho que ele pode plantar e x3 o número de hectares de terra sem plantio que ele pode deixar ali na sua terra para plantios futuros, tá? Então essas são as 3 incógnitas do nosso problema. Basta eu fazer a seguinte pergunta, como eu disse, o que ele quer descobrir? O que o problema quer descobrir? Na hora que eu respondo isso, eu tenho as minhas incógnitas, ok? E cada uma dessas incógnitas vai ocupar aí uma coluna na minha planilha, tudo bem? Então aqui você está vendo a planilha, observe que cada uma das incógnitas vai ocupar uma coluna na sua planilha. x1, x2, x3... E como eu tinha dito, né, eu tenho que reservar uma coluna aí para os termos independentes ou chamado de totais aí do nosso sistema. Vamos agora aos termos independentes ou totais em linhas, que são os valores disponíveis que o meu problema oferece. Neste caso, eu pergunto ao problema a seguinte informação, a seguinte coisa. O que existe de disponibilidade? Então, para descobrir quais são os termos independentes do meu problema, eu vou perguntar o que existe de disponibilidades. Lembra que a primeira pergunta foi para descobrir as incógnitas. A segunda pergunta agora é para descobrir os totais, as disponibilidades que o meu problema me oferece. A resposta a essa pergunta é: o problema oferece 15 hectares, que é a quantidade de terra onde eu posso plantar, R$230 mil em investimento e 425 horas de trabalho. Então, esses são os meus totais, essas são as minhas disponibilidades que eu encontro aí no meu sistema de equações lineares. Então, agora nós fechamos, tá? Conforme você está vendo aqui, nós fechamos as colunas. Nós já sabemos que o nosso problema terá 4 colunas, 3 associados às incógnitas e uma associada aos nossos termos independentes que acabamos de descobrir aqui, tá? Não se preocupe que a gente vai organizar tudo isso agorinha. Aqui eu só queria mostrar para vocês como são organizadas as colunas. Falta saber também como são organizadas as linhas, tá? E aí, para descobrir quantas linhas vai existir no meu problema, tá? Quantas linhas vai existir no meu sistema de equações lineares, eu devo fazer a seguinte pergunta: qual é o número de disponibilidades diferentes que existe em nosso problema? Observe que nós descobrimos quem são as disponibilidades anteriormente, na segunda pergunta. A minha terceira pergunta é: quantas disponibilidades diferentes existiu? Observe que são 3, tá? Existe aqui uma disponibilidade que é o número de hectares, existe uma disponibilidade que é o valor em investimento que ele tem disponível, existe outra disponibilidade que é as horas de trabalho que o problema me dispõe. Então, são 3 diferentes disponibilidades. Então, dessa forma, eu sei quantas linhas vai ter o meu sistema de equações lineares. Ou, na verdade, né, quantas linhas vai ter aqui na minha planilha, tá? Primeiramente. Então, a minha primeira equação vai estar associada à minha primeira disponibilidade, que eu colocar aqui. A minha segunda equação vai estar associada à minha segunda disponibilidade. E a minha terceira equação vai estar associada à minha terceira disponibilidade, tá? Não se preocupe que eu vou organizar isso tudo agorinha. Mas nós já sabemos que a nossa planilha vai ter 3 linhas, tá? 3 linhas e 4 colunas, tá? Essa aí será a nossa planilha com 3 linhas e 4 colunas. Com nossa planilha quase pronta, precisamos somente determinar quem ocupará cada uma das linhas da planilha. Ou seja, nós precisamos descobrir, na verdade, né, nós precisamos definir, nós já descobrimos, nós precisamos definir quais disponibilidades vai ocupar cada uma das linhas da nossa planilha. Porque nós comentamos anteriormente que cada uma das linhas vai ocupar uma disponibilidade, necessitando então de 3 linhas da nossa planilha. Então, para o nosso exemplo, nós escolhemos a seguinte organização. A equação 1 vai ser a disponibilidade de terra em hectares.
a equação 2, a disponibilidade de investimento, a equação 3, a disponibilidade de horas de trabalho. Assim, conforme eu coloquei aqui. Total de terras em hectare, quanto é o total de terra em hectare? São 15 hectares. Então, nós teremos aqui um total da minha primeira equação sendo 15. Equação 2, total em investimento em milhares de reais. Observe que aqui está em milhares de reais, tá? A unidade de medida aqui a unidade de medida aqui é em milhares de reais. A terceira equação é o total de horas de trabalho. Então, nós temos aqui o total de 425 horas de trabalho. Observe o seguinte, tá? Fui eu que escolhi essa organização de equação 1, equação 2 e equação 3 dessa forma. Você poderia colocar de outra maneira, sem nenhum prejuízo para a solução do sistema, tudo bem? E para preencher a nossa planilha, é preciso identificar quem são os coeficientes, tá? Quem são os coeficientes de cada uma das incógnitas em relação a cada um dos totais. Você vai entender como fazer isso agorinha, tá? Então, eu devo fazer a seguinte pergunta para cada uma das incógnitas. Nesse caso aqui, eu vou perguntar para a incógnita x1, o quanto essa incógnita x1 corresponde na disponibilidade B1. Nesse caso, a disponibilidade aqui B1, por exemplo, né? A BI, né? Nesse caso, tá? A B1 é 15. O quanto a incógnita x1, ela corresponde na disponibilidade B1 aqui, que nesse caso é o total aqui de terras em hectares. Eu vou descobrir qual é essa ponderação, tá? Porque assim, pode ser o quanto a incógnita corresponde ou qual é o peso, tá? É a mesma pergunta, tá? Você pode perguntar o quanto a incógnita x1 corresponde no total de hectares, o quanto a incógnita x1 corresponde no total de investimento, o quanto a incógnita x1 corresponde aqui nas horas de trabalho. Você vai fazer essa pergunta para cada uma das incógnitas xi e para cada uma das disponibilidades BI. Nesse caso aqui é B1, B2 e B3, tá? Ou você vai fazer essa pergunta, né, que de uma outra forma é qual é o peso, tá? Essa aqui é uma pergunta até mais fácil de entender, é qual é o peso, porque cada uma dessas incógnitas, ela terá um peso nesses totais aqui em linhas, tá? Nessas equações. Nós vamos descobrir como fazer isso, tá? Então você poderia perguntar qual é o peso da incógnita x1 correspondente na disponibilidade B1. Então, eu devo fazer essas perguntas para saber quais são os coeficientes. E nós devemos colocar esses coeficientes para preencher aqui essas células restantes em nossa planilha. E a nossa planilha vai ficar assim, tá? Você vai fazer as seguintes perguntas, tá? Em cada uma das linhas. Observe que aqui eu tenho o total de terra em hectares e você vai perguntar aqui na primeira linha, tá? Da minha planilha. Qual é o peso que a incógnita x1 tem aqui na respectiva proporção lá de terra de hectares? Qual é o peso da incógnita x2 lá na proporção de terras em hectares? E a mesma coisa para x3. Na segunda linha você vai perguntar qual é o peso da incógnita x1 correspondente ao investimento, qual é o peso da x2 correspondente ao investimento, qual é o x3 correspondente ao investimento, porque aqui na segunda linha é sobre investimento, total em milhares de reais em investimento. Na terceira linha você vai perguntar para a incógnita x1 qual é o peso dela correspondente à hora de trabalho, para a incógnita x2, qual é o peso dela correspondente à hora de trabalho, e para x3 a mesma coisa, tá? Então você vai perguntar essas informações. E como é que eu vou descobrir essas informações? Lá no enunciado, tá? Aqui eu trouxe as informações relevantes do enunciado que você deverá perceber para responder aqui essa nossa planilha, tá? Cada hectare de soja corresponde a 20 mil reais de investimento e demanda 30 horas de trabalho. Então essa é a informação bacana que eu preciso. Cada hectare de soja de milho custará 15 mil reais de investimento e necessitará de 40 horas de trabalho. E a cada terra não plantada, cada terra lá que eu vou deixar para cultivar posteriormente, custa ao fazendeiro 5 mil reais em investimento e demanda 5 horas de trabalho. E para facilitar aqui a nossa planilha, tá? A nossa organização, eu já vou começar então com as minhas duas últimas equações, a equação 2 e a equação 3. Eu vou deixar a minha primeira equação porque
ela tem um viés importante quando eu vou falar de ponderação. Então vamos lá, gente. Vamos ver o que o nosso problema fala sobre a ponderação de soja em relação a milhares de reais em investimento. Observe que, olhando aqui a soja, ele diz que ao fazendeiro custa 20 mil reais. Então você vai colocar aqui 20, tá? Lembrando, porque eu estou em toda essa linha, está falando sobre investimento em milhares de reais, tá? Então, nesse caso, serão 20 mil reais. O quanto tá a hectare de soja, de milho, tem o peso aí no meu investimento em milhares de reais. Observe que aqui, ó, a soja custa 15 mil reais cada hectare. Então, você vai colocar aqui 15, tá? A mesma pergunta aí, a terra sem plantio, vai ser 5, porque custa ao fazendeiro 5 mil reais para deixar essa terra aí adubada, tudo bonitinho para plantios futuros, tá? Você agora vai fazer essas mesmas perguntas para as incógnitas X1, X2, X3, agora para o total em horas de trabalho, obtendo o seguinte resultado para horas de trabalho, tendo que a ponderação da incógnita X1, que é a soja, a hectare de soja, será 30, a ponderação da hectare do milho será 40 e a ponderação da hectare da terra sem plantio será 5 em relação ao total de horas trabalhadas aí durante o mês. Então nós quase preenchemos a nossa planilha, tá? Observe que falta só a primeira linha para preencher. E vamos entender o porquê que eu deixei essa primeira linha aí em stand-by para respondermos agora. Veja primeiramente que para hectares, para o total de terra que o fazendeiro tem disponível para plantar, ele não fez nenhuma ponderação sobre um tipo de terra em relação ao outro, sobre um tipo de cultura em relação ao outro. Ele não diz que a soja deve ser plantada em uma parte maior que o milho ou menor, ou devem ser iguais as partes. Ele não falou nada sobre isso. Então ele não deu nenhuma ponderação. Quando o nosso problema não der nenhuma ponderação, você sempre vai colocar 1, tá? Então, toda vez que você não tiver ponderação, porque observe que para o total de investimento e horas de trabalho, no problema, nós vimos anteriormente, que ele deu a ponderação para cada uma dessas culturas. E aí nós preenchemos aqui a nossa planilha, tá? Mas para o total de terra em hectares, ele não deu nenhuma ponderação sobre soja, milho e terra sem plantio. Então, nesse caso, você vai colocar sempre 1, tá? Então, coloca 1, 1, 1. E aí, nós preenchemos, então, a nossa planilha. O nosso objetivo inicialmente era esse, era preencher essa planilha, porque com essa planilha nós vamos exibir o sistema de equações lineares, tá? Isso aqui é uma mão na roda, tá? Você nunca mais vai errar um problema envolvendo o sistema de equações lineares para esse tipo de problema, que são alocação de recursos, se você fizer essa planilha. Como vai ficar o nosso sistema? Basta você pegar cada uma desses valores que você colocou aqui na sua planilha e multiplicar pela sua respectiva incógnita. O que significa isso? Significa que você vai pegar aqui, ó, 1 e multiplicar por x1 e vai fazer a soma de 1 multiplicado por x2, a soma de 1 multiplicado por x3 e igual, tá? Aqui em relação aos termos dependentes, você vai colocar o igual a 15. Observe que eu preenchi agora a minha primeira equação do sistema de equações lineares. 1x1 mais 1x2 mais 1x3 igual a 15, tá? A mesma coisa faça agora para a segunda linha da sua planilha aqui organizada. Vai ficar 20x1 mais 15x2 mais 5x3 igual a 230. Observe que é o que está exatamente aqui, ó. Agora basta preencher a minha última linha do sistema, que vai ficar assim: 30 vezes x1 mais 40 vezes x2 mais 5 vezes x3 igual a 425, que é o que está exatamente aqui, ó, na minha última linha do meu sistema de equações lineares. Veja o quanto foi fácil modelar um problema utilizando essa planilha, tá? E depois vamos aí
fazer, né, um sistema de equações lineares. Observe o quanto foi fácil esse processo, tá? E aí, nós não vamos resolver agora esse sistema de equações lineares. Essa aula era só para ensinar a vocês como montar uma planilha e, posteriormente, como modelar o problema por meio de sistema de equações lineares. Mas eu já adianto para vocês que a solução a esse problema aí seria x1 igual a 7. Nesse caso, serão 7 hectares de soja que ele vai plantar. x2 igual a 5. Nesse caso, vai dizer que serão 5 hectares de milho plantada. E x3 igual a 3, tá? Que nesse caso vai dizer que são 3 hectares deixada sem plantio, tá? Isso aí será a solução do problema para ele utilizar todas as disponibilidades possíveis. E aí, se eu quisesse saber um pouco mais, se ele me desse essa informação que a hectare da soja cultivada rende 30 mil reais e a hectare do milho rende 20 mil reais, nós poderíamos estimar o retorno que esse fazendeiro teria com essa plantação. Seria aí o total de 310 mil reais que o fazendeiro teria ao vender aí essas hectares de soja e de milho plantadas, tá? Se a gente fosse perceber que ele gastou um total de 230 mil reais de investimento, ele teria um lucro líquido aí de 80 mil reais. Então, esse aí seria um lucro dele, 80 mil reais, olhando, né, a esses preços aqui de venda de 30 mil a hectare, né, a hectare plantada de soja e 20 mil a hectare de milho plantada. E assim, nós encerramos esse problema. Eu espero que você tenha aprendido a montar essa planilha, tá? A fazer as perguntas certas para você montar essa planilha, porque com essa planilha ficará muito fácil montar o sistema de equações lineares. Então, essa aula era só isso. Tchau e aguardo você numa próxima.